retornar e parar naquele tópico que a gente tinha suspendido, que fala sobre a questão da transformação do vínculo jurídico, né? Então, é muito comum processo vindo do interior envolvendo esse tema. Super comum mesmo. Eu digo que não existe uma semana que não chegue processo no sorteio, que a gente não tenha contrato nulo, que a gente não tenha essa transmudação de regime automática com a alegação de que o contrato anterior foi extinto. Então, é um assunto realmente atual e que toda semana a gente recebe processos no sorteio envolvendo essa matéria. Normalmente, o que acontece? Agora mesmo eu estou com um voto onde essa matéria foi discutida, onde a primeira parte dela envolve a questão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para dirimir o feito. O que acontece? O ente público ele alega que o regime jurídico é estatutário, por conta de uma lei que foi instituída e que automaticamente, segundo o município, transformou os servidores seletistas em estatutário e argui incompetência. Como eu já coloquei aqui, a questão da competência eu afasto, porque eu digo que se existe controvérsia a respeito da natureza jurídica do vínculo que existiu entre as partes, o está afirmando na petição inicial que ele era empregado submetido ao regime da CLT, que se o ente público nega este fato na sua contestação, que o exame dessa controvérsia, qual seja, qual a natureza jurídica do vínculo que existiu entre as partes, se foi regida pela CLT ou se foi estatutária, que esse exame só compete à Justiça do Trabalho, que é quem tem competência para decidir com força de coisa julgada se houve ou não houve, se há ou não há relação de emprego entre as partes. Porque se o vínculo é seletista, temos uma relação de emprego. Se não, é a relação sendo estatutária, os pedidos que foram pautados numa causa de pedir, que é uma relação de emprego que não existe, eles vão ser indeferidos. Então, eu digo que esse exame é da competência da Justiça do Trabalho e que isso deve ser apreciado como uma prejudicial de mérito. Porque se reconhecer o vínculo seletista, avança-se no julgamento, julgando-se procedentes ou não os pedidos formulados no inicial. Se reconhecer que o vínculo é de natureza estatutária, porque aqueles pedidos têm por fundamento, por causa de pedir, um vínculo seletista, por essa causa de pedir, eles improcedem. É o caminho. E nesse caso específico, onde o ente público alegava, né, a mudança do regime jurídico, a alegação era essa, de que foi publicada uma lei no município, a cópia normalmente é juntada aos autos, mas não há prova da publicação dessa lei, não há prova também da aprovação do reclamante ou da reclamante em concurso público, que a gente já viu que o Supremo Tribunal Federal entende que tem de ter o concurso, porque vai ocorrer uma investidura em um novo cargo. Ele fez concurso para ser empregado numa função específica, e agora ele está indo para um novo cargo. O cargo público tem de ser criado por lei, imprescinde de nomeação, termo de posse, tudo como, entre aspas, manda o figurino. Então, não teria como ele passar a essa condição de servidor estatutário automaticamente, até porque não há prova desse concurso público, da publicação dessa lei municipal, dessa nomeação para o cargo público, assinatura do termo de posse, nada disso. E, por conta dessa posição, o Supremo já tem realmente entendido de forma pacificada que essa possibilidade não existe. E é como eu coloquei para vocês, eu transcrevo aqui decisão do TST, até na época o Dr. Horácio Pires foi o relator e estava substituindo no TST, dizendo que é imprescindível o concurso público para efeito da mudança do regime jurídico. A posição do Supremo Tribunal Federal ao julgar a ação e declarar inconstitucional a regra permissiva na lei do Estado do Rio Grande do Sul, que converteu automaticamente, contemplou um artigo convertendo automaticamente todos os seus servidores em estatutários, independentemente de concurso. E cito também mais uma decisão do TST, só que agora da terceira turma, no mesmo sentido. Inclusive, quando enfoca essa questão da incompetência da Justiça do Trabalho, afasta, entendendo que, na verdade, que não se trata de incompetência. Na verdade, se o vínculo jurídico for estatutário, os pedidos improcedem. Se não for, avança-se no julgamento. Então, não seria, na verdade, uma
incompetência em razão do lugar, da matéria. Agora, o que é que aconteceu nesse processo? Interessante porque, normalmente, quando o juiz de primeiro grau entende que é incompetente, aí vem uma discussão também enorme. Se ele determina a remessa dos autos para o juízo que entende competente ou se ele extingue o processo sem resolução do mérito. Tivemos isso uma vez em discussão, inclusive em sede de rescisória, e o entendimento foi que, na verdade, inclusive discuti na época, eu sempre, quando eu tenho minhas dúvidas, eu ligo para o professor Calmon, fiz 2 vezes o curso com ele de processo, tenho assim um verdadeiro referencial, ele colocando que o problema em relação a essa situação é que a nossa competência tem sede constitucional. E no momento em que, isso aí também não é pacífico, mas é um entendimento que eu adoto, inclusive conversando com ele, ele me disse também que o entendimento dele era nesse sentido. Antes de eu formar minha posição, fui ouvi-lo, inclusive, e ele me disse o seguinte, que como essa competência é definida na Constituição Federal, e, na verdade, se a parte escolher um juiz, que não é o juiz que vai, no lugar da parte, remeter para onde ele acha que é o juízo competente, porque ele está, é como se ele estivesse impondo à parte a levar aquela pretensão a ser julgada por um juízo que ele não escolheu. Então, na verdade, até porque muitas vezes não se pode aproveitar a petição inicial, porque ela está com a causa de pedir que vai ter de ser completamente alterada quando esse processo chegar, se fosse o caso de se encaminhar para uma justiça federal ou para a justiça comum das varas da Fazenda Pública para apreciar a questão. Então, normalmente, os juízes de primeiro grau, eles acolhem a incompetência em razão da matéria, consideram que a Justiça do Trabalho é incompetente e extingue o processo sem resolução do mérito, aplicando o 267, inciso 4º do Código de Processo Civil. E aí vem a seguinte questão. Quando o processo chega no tribunal, e a gente entende que, na verdade, não seria o caso de se acolher a incompetência, porque a discussão a respeito da natureza jurídica do vínculo que existiu entre as partes é prejudicial de mérito, não é matéria que diga respeito à incompetência. O que é que acontece? Vem aquela discussão, afastada a incompetência da Justiça do Trabalho, porque mesmo que a gente entenda que o vínculo é estatutário, a decisão vai ser julgando os pedidos improcedentes, é uma decisão de mérito. Afastada a incompetência da Justiça do Trabalho, se o processo deverá retornar ou não à vara de origem para que, afastada a incompetência, o juiz de primeiro grau avance no julgamento das outras matérias controvertidas que constam dos autos, ou se o tribunal já poderia, de logo, avançar no julgamento das demais questões controvertidas na lide, aplicando subsidiariamente a regra que consta no parágrafo 3º do artigo 515 do Código de Processo Civil. Normalmente a matéria é só de direito, normalmente não há mais prova a ser produzida na instância originária e o processo está pronto para ser julgado. Em relação a essa aplicação do parágrafo 3º do 515 do Código de Processo Civil subsidiariamente ao processo de trabalho, essa matéria também é extremamente controvertida. E aí não interessa se é a administração pública ou não que está como parte no processo. Tem quem sustente que há supressão de instância e que, na verdade, o princípio do duplo grau de jurisdição tem previsão de ordem constitucional. Tem quem sustente que não existe um princípio do duplo grau de jurisdição, muito menos com previsão e fundamento de ordem constitucional, que o duplo grau de jurisdição é regra de organização judiciária. Carlos Henrique Bezerra Leite, por exemplo, sustenta dessa maneira, e que, por isso, não sendo um princípio de ordem constitucional, mas uma regra de organização judiciária, que o tribunal deve avançar de logo no julgamento dos demais aspectos controvertidos na lide. Ainda vem mais uma segunda questão, que quando o tribunal avança nesse julgamento, primeiro, é uma faculdade do tribunal ou é um dever legal? Aí tem quem sustente que é faculdade, tem quem sustente que é uma obrigação. Se o processo está pronto, a linguagem adotada por José Carlos Barbosa Moreira, a causa está madura, a causa está pronta, tem previsão constitucional, vamos julgar o processo. E aí, que é uma obrigação. Aí vem uma terceira discussão. Mas haveria necessidade da parte requerer o julgamento ou o tribunal poderia de logo avançar no julgamento independentemente de requerimento da parte? A doutrina, mais uma vez, é dividida. Carlos Henrique Bezerra Leite, Fred Didier, considerando o princípio tanto devoluto quanto apelato, acha que se a parte não pede o julgamento, o tribunal não poderá fazê-lo de imediato, enquanto que José Carlos Barbosa Moreira entende que não. Na turma que eu estou fazendo parte agora, tanto na sexta a gente adotava essa posição, quanto na segunda agora.
na segunda agora estamos assim, já definitivamente, doutora Luísa, eu, doutor Cláudio, doutora Dalila, o entendimento é de que se aplica essa regra e, no caso, a gente tem avançado no julgamento do processo todas as demais questões controvertidas, independentemente do requerimento da parte, considerando que é, na verdade, uma obrigação do julgador e que, se o processo está pronto, se o processo está maduro, que tem de avançar. Inclusive, a doutrina é pacífica no sentido de que, mesmo que a matéria verse sobre questão de fato, além de questão de direito, se houve extinção sem resolução do mérito, mas todas as provas que seriam produzidas no primeiro instante, que o tribunal, mesmo a questão sendo de fato, mas não havendo mais necessidade de produção de prova no juízo de origem, já poderia avançar no julgamento imediato das pretensões. E quando o tribunal extingue com a resolução do mérito, na verdade agora nem extingue, né? Haverá resolução do mérito, que a rigor o processo vai continuar na execução. Como houve a mudança agora da nomenclatura no Código de Processo Civil, na verdade, quando acontece essa resolução do mérito, ou quando se acolhe, por exemplo, a prescrição, ou se reconhece que não há relação de emprego, que o tribunal reforma, aí nesse caso, a própria profundidade do efeito devolutivo do recurso ordinário, se a causa está madura, se a causa está pronta, autoriza o tribunal a avançar. Tem quem coloca, como José Carlos Barbosa Moreira, não, desculpem, Carlos Henrique Bezerra Leite, diz a quem pode o mais, pode o menos. Se quando o juiz de primeiro grau extingue sem resolução do mérito, o tribunal pode avançar, imagine quando ele o fez com resolução do mérito, aí é que pode mesmo. Mas o fundamento de se avançar quando se extingue sem resolução do mérito é o parágrafo 3º do 515. O fundamento de se avançar quando se extingue com resolução do mérito, mas o processo está maduro, pronto para ser julgado já em segundo grau, é a própria profundidade do efeito devolutivo do recurso ordinário. A gente tem feito isso em todos os casos. Então, afasta a incompetência, avança de logo. Esse processo, inclusive, foi afastado a incompetência e de logo eu avancei no julgamento dos demais aspectos controvertidos da lei. Esse seria um tema envolvendo essa questão que eu disse que ia trazer para vocês algumas questões práticas, né? Envolvendo essa situação da conversão, a transformação automática do regime jurídico e atrelando esse tema que também tem sido tão objeto de controvérsia, que é a questão do avanço ou não pelo tribunal no julgamento das demais pretensões controvertidas na lei. Interessante que nesses casos do tribunal avançar é preciso que se tenha cuidado até mesmo com os termos utilizados no acórdão, porque reexame de matéria só se tem em relação ao que já se decidiu. Em relação ao que não se decidiu, o exame originário está ocorrendo naquela oportunidade. Então, na verdade, quando se dá provimento ao recurso, para afastar a incompetência, o recurso parou aí. Porque a única matéria que já foi examinada lá embaixo foi essa. Aí o tribunal, autorizado no permissivo dos parágrafos 1º e 2º do 515 do CPC de aplicação subsidiária, vai julgar os pedidos, mas está fazendo isso pela primeira vez. Não está reexaminando aquilo que não chegou a ser apreciado ainda no juízo de origem. É por isso que quem sustente que a supressão de instância, que seria um princípio de ordem constitucional, mas tem quem sustente que é norma de organização judiciária e que não há supressão alguma de instância, que a autorização existe legalmente para que o tribunal possa fazê-lo, que é uma questão de economia, celeridade processual, e a gente, pelo menos na turma, tem adotado esse posicionamento direto em todas as questões que temos julgado. Outra questão que eu separei aqui, até ligada ao município de Ilhéus, é a questão das promoções de servidores públicos por merecimento e antiguidade, quando há uma previsão expressa no plano de cargos e salários do próprio ente reclamado, que existe, na verdade, um implemento do tempo de serviço e uma avaliação que o município ele tem esse plano, mas ele não promove essas avaliações, ele não implementa essas promoções. Então, nesse caso, embora também a matéria não seja pacífica, o Ministério Público do Trabalho também suscita em seu parecer questão diferente do que a gente vem adotando nos votos, mas a posição que tem prevalecido no tribunal é que, no momento em que o ente público prevê no plano de cargos e salários critérios para a promoção de seus servidores e não implementa esses critérios, que se aplicaria aí subsidiariamente também a regra do artigo 129 do Código Civil. E, nesse caso, se reputa implementada a condição e as promoções são deferidas. A emenda, inclusive, desse meu acordo, em que eu fui relatora, eu coloco servidor público
promoções por merecimento e antiguidade, previsão expressa no PCCS do ente reclamado, implemento do tempo de serviço e ausência de avaliação. Quando a administração pública direta contrata seus servidores pelo regime da CLT, equipara-se ao empregador privado, daí porque se deixa de observar, para efeito de promoção por fim de antiguidade daqueles, as regras constantes da lei específica que instituiu o seu plano de cargos e salários, porque não vai ser um novo cargo. Por isso que não haveria necessidade de concurso. Seja porque não avaliou periodicamente seus servidores para fins de promoção por merecimento, ou mesmo porque não observou, para efeito de promoção por antiguidade, o tempo de serviço no cargo, o descumprimento da norma resulta na verificação dos efeitos jurídicos decorrentes da condição que maliciosamente obstou, consoante disposto no artigo 129 do Código Civil Brasileiro, o antigo artigo 120 do Código de 16. Então, isso a gente tem feito, inclusive, gente, embora também não seja pacífico, nos processos envolvendo o Bradesco, essa discussão em relação às promoções. O tribunal já tentou uniformizar, por meio de incidente de uniformização de jurisprudência, a matéria referente à prescrição ou não. Porque o que se alega é que, como a condição foi implementada lá atrás, e que a súmula foi proposta muito depois de decorrido o prazo, na verdade, como o contrato de concurso, 5 anos a que se refere à Constituição Federal, que já haveria prescrição. Em relação aos processos do Bradesco, o raciocínio é igual. Tem quem sustente que já prescreveu a parcela, tem quem sustente que só prescreveu as prestações. Foi suscitado o incidente de uniformização de jurisprudência, não chegou a ter súmula, porque não houve, na verdade, deliberação com número suficiente para que o tribunal daqui chegasse a editar uma súmula, mas se entendeu que a prescrição não é total, a prescrição é parcial e, na verdade, não se aplicaria também a regra da súmula 294, porque não houve, na verdade, a alteração do pactuado, houve o descumprimento do pactuado, ninguém alterou, simplesmente nunca se cumpriu. Por conta disso, aplicando-se essa regra, se tem, na verdade, deferido essa promoção, não é pacífico o entendimento, mas a posição majoritária dos julgados, dos desembargadores do Tribunal da Quinta Região tem sido nesse sentido. E sem contar que o reclamado, quando ele chega na defesa, ele alega que a reclamante desse caso não passou pelo trâmite legal para alcançar a promoção horizontal desejada, porque não foi avaliada funcionalmente por meio da comissão de avaliação de maturidade a que se refere o regimento interno, que ela também deveria esgotar as vias administrativas, solicitando a instalação da comissão de avaliação de maturidade, o que não fez, que não cabe ao judiciário suprir a avaliação profissional sem auxílio de parâmetros necessários à correta aferição dos pressupostos para a concessão das promoções, que a reclamante não preencheu todos os requisitos necessários ao deferimento das promoções, porque não juntou prova que desse suporte ao seu pleito, e que, como pessoa jurídica de direito público, olha os argumentos do ente público, só pode fazer o que a lei determina, sujeitando-se a limitações sob pena de responsabilidade do seu gestor, aí é por crime de improbidade administrativa. E aí eu vou analisando cada uma dessas colocações e cada um desses argumentos no voto, mostrando que realmente eles não procedem. Em relação à prescrição, dizendo que a prescrição é parcial e com base no PCCS, até porque não houve alteração, mas houve descumprimento. Mas é o número do acordo? Digo, é número, esse daqui é número 1100. Mas eu acho que você não acha não, Rose. Quer anotar o número do processo, não? 00111-2006 492. Porque acho que pelo número do acordo não pega, não. Em relação ao fundamento de que ela não faz jus ao direito porque ela é estável, mas não é efetiva, esses argumentos todos aqui eu venho analisando, que não prospera o argumento de que não aprova passivo de autorizar o deferimento das promoções também. Em relação à questão da aplicação do disposto nos artigos 115 a 120 do Código Civil vigente, todas essas matérias, inclusive me reporto a decisões similares do tribunal envolvendo o Bradesco, porque na verdade, como eu coloquei na ementa do voto, quando o poder público contrata servidores pelo regime da CLT, ele se despoja do seu juiz império e se equipara a empregador privado e não vai gozar de privilégios, salvo alguns privilégios legalmente previstos a respeito de prazo em quádruplo, para efeito de contestar, em dobro para recorrer, isenção de custas, mas não em relação a direitos que ele possa descumprir com base nessa alegação. No que diz respeito à posição do tribunal, eu transcrevi aqui várias emendas de vários desembargadores, inclusive daqui do tribunal mesmo, da Quinta Região, e também do Tribunal Superior do Trabalho. Foram várias as decisões do TST em relação à questão das promoções,
E em relação ao município mesmo reclamado, daqui do tribunal tem ementa do desembargador Ezequias de Oliveira, de Dr. Luiz Tadeu, de Dr. Jefferson Muricy, de Dr. Elisa, de Dr. Valtécio, todos envolvendo essa matéria no sentido de determinar a promoção. E o Ministério Público ainda sustentou, porque uma das alegações do município foi que era preciso que ela se encontrasse, a reclamante, no terço previsto, porque as normas gerais do plano de classificação diz que só se observaria a promoção para quem estivesse dentro desse 1/3, considerado esse 1/3 em relação ao universo dos servidores. Aí o Ministério Público diz o seguinte, que caberia à reclamante provar que ela se encontrava nesse terço, previsto no item 714 das normas gerais do plano de classificação. Eu entendo que nesse caso não é ela que tinha de provar, é o município que tinha de fazer a prova que esse 1/3 estava completo e que por isso ela não poderia ter acesso àquele cargo, e como ele não fez, que nesse caso, inclusive me reporto mais uma vez a questão do princípio da legalidade dos atos administrativos, dizendo que não houve nenhuma alegação, nem na inicial, nem na defesa da inexistência de concurso, pelo que a arguição do Ministério Público em sede de parecer nesse sentido não poderia ser suscitada por conta, inclusive, do que já delimitou o TST com a nova orientação jurisprudencial a respeito do tema. Esse é um dos assuntos. A questão do desvirtuamento do regime jurídico, também já me reportei aqui, com a atual orientação jurisprudencial 205, agora com um cuidado muito grande. Quando a gente diz que tem competência, nos casos do regime especial de direito administrativo, é porque se constatou desvirtuamento. A competência é para dizer se há ou não desvirtuamento. Porque se há o desvirtuamento, o vínculo é de emprego normal. Se não há, o vínculo é de direito administrativo. Aí o exame das pretensões fundadas num vínculo que não é de emprego, mas sim direito administrativo, se a causa de pedir é o vínculo de emprego, vão improceder. E não se fala em coisa julgada porque a causa de pedir em relação ao REDA vai ser um vínculo diferente, que é um vínculo de natureza administrativa e não um vínculo seletista. A outra questão que envolve estabilidade e efetividade também já coloquei aqui para vocês. Inclusive, em voto que eu proferi, falando sobre a questão da progressão funcional, fazendo exatamente a distinção entre o que é o servidor estável e o que é servidor efetivo. É preciso que se tenha cuidado e se verifique se aquele servidor simplesmente é estável, porque quando a Constituição Federal foi publicada ele já tinha 5 anos, ou se na verdade ele é servidor público concursado, por isso também é efetivo e por isso faz jus às chamadas progressões funcionais. São vários os casos, gente, onde essas preliminares são levantadas e são rejeitadas, e essa questão da transmudação do regime jurídico também, a gente verifica isso muito, e é importante, porque se realmente tiver o concurso e houver a mudança de regime jurídico, aí surgem duas questões. Primeiro, a extinção do contrato antigo e o início da contagem do prazo prescricional. Então, tem súmula do TST dizendo que o prazo é de 2 anos para postular direitos trabalhistas referentes ao contrato, e com a mudança do regime, se o servidor passou a ser estatutário, não existe mais contrato de trabalho. Não existindo mais contrato de trabalho, a partir dali é que se começaria a contar a fluência do prazo prescricional. E a segunda questão, inclusive foi objeto de processo também que eu cheguei a julgar, é a questão do fundo de garantia. Porque o servidor, ele tem a mudança do regime jurídico, ele tinha um contrato de trabalho, o contrato foi extinto e ele está querendo levantar o fundo de garantia. Ele quer fazer um levantamento do fundo de garantia sob o argumento de que o contrato se encerrou, já existe agora não mais um contrato, mas uma relação de natureza estatutária, o prazo realmente é de 2 anos, salvo em relação ao fundo de garantia, que para recolhimento a gente sabe que se ele reclamar dentro dos 2 anos, a prescrição é trintenária, o TST já tem súmula 362 pacífica a respeito do tema. Então, nesse caso, ele quis fazer o levantamento, o TST, todos os acordos, pelo menos, que eu consegui encontrar e pesquisei, foi no sentido de que, para enquadrar o levantamento do fundo de garantia na hipótese legal, a hipótese seria aquela em que a conta vai ficar sem movimentação durante 3 anos. Tanto que nessa ementa desse voto eu digo FGTS, levantamento imediato pelo servidor, mudança do regime seletista para estatutário, impossibilidade. Estou disposto, porque a lei do fundo de garantia, no artigo 20, ela diz quais são as hipóteses de levantamento do fundo de garantia. Não basta o empregador querer, o empregado querer, o juiz querer, ou está na lei ou não pode movimentar. E a lei diz, nesse artigo 20, inciso 8º, a lei 8036, considerando a nova redação que lhe foi dada pelo artigo 4º da lei 8673 de 93,
diz o seguinte, que esse levantamento pelo servidor que tem seu regime jurídico convertido de seletista para estatutário, somente será possível, tem de fazer aí uma exegese do dispositivo legal com base na situação concreta da mudança de regime jurídico, que somente vai ser possível se sua conta vinculada permanecer 3 anos ininterruptos sem movimentação, uma vez que a extinção do contrato nessas situações não equivale à dispensa sem justa causa, dada a circunstância de que há permanência, entre aspas, no emprego, só que agora função pública. Então, nesse caso aqui, inclusive, eu peguei várias jurisprudências do TST. Agora, quando já chega no TST, normalmente já passou 3 anos. Aí já perde o objeto, porque já pode haver o levantamento de qualquer sorte, sem essa discussão se teria de ocorrer o levantamento imediato ou não. Aqui eu citei no voto várias decisões do TST a respeito do assunto. Então, mesmo o contrato tendo acabado com a mudança de regime, mesmo a gente já sabendo que o prazo prescricional de 2 anos já começou a fluir, para efeito de levantamento do fundo de garantia, eu, pelo menos na época que eu fiz o voto, eu não encontrei decisão em sentido contrário. Tive, pelo contrário, muita vontade de liberar o fundo de garantia mesmo do servidor, porque realmente o contrato tinha terminado, era uma hipótese que, a princípio, deveria justificar mesmo a movimentação da conta vinculada, mas não consegui, pelo menos com a jurisprudência que eu encontrei a posição, e o próprio texto da lei. Porque, como eu coloquei, as hipóteses são taxativas, não se levanta ou movimenta fundo de garantia quando se quer, mas quando a lei autoriza que a movimentação possa ocorrer. Outra situação que eu também peguei, esse processo eu achei um dos mais interessantes que eu julguei, envolvendo questão de servidor público, porque se tratava de uma servidora pública, que ela era empregada, regida pela CLT, com a mudança de governo, ela passou a ser secretária municipal, então ela passou a ser agente político, e depois que ela deixou de estar no cargo de secretária, foi exonerada do cargo, ela teve o contrato de trabalho reativado e, posteriormente, havia uma alegação do município de que ela tinha abandonado o emprego, porque ela teria saído de férias, depois teve uma licença médica, a tese foi de abandono e ela reclamou. E nesse processo eu tive de fazer a separação mesmo dos períodos. Por quê? Em relação ao período anterior à nomeação dela para o cargo de secretária municipal, o vínculo era seletista. Em relação ao período que ela ficou como secretária, pelo que constava na própria petição inicial, a gente não tem competência, porque a natureza jurídica aí, completamente, não há relação, na verdade, inclusive eu digo no voto que se trata de um agente político, como a própria lei define, o direito administrativo também. E depois, quando ela deixou de ser secretária e voltou a trabalhar, voltou a ser a nossa competência de novo. Então ficou o tempo dividido. Eu coloquei na emenda, agente político, exame da relação jurídica existente entre as partes. Mais uma vez, a mesma questão, reparem como se repete. Incompetência material da Justiça do Trabalho. Incontrovérsia nos autos que a reclamante, inicialmente contratada sob o regime da CLT pelo município reclamado, passou a ocupar, em virtude de ato específico deste, o cargo de secretária municipal, questionável seu enquadramento no rol dos denominados agentes políticos, os quais, na precisa lição de Eli Lopes Meirelles, são aqueles que exercem funções governamentais, judiciais e quase judiciais, elaborando normas legais, conduzindo os negócios públicos, decidindo e atuando com independência nos assuntos de sua competência. São as autoridades públicas supremas do governo e da administração na área da sua atuação, pois não estão hierarquizadas, sujeitando-se apenas aos graus e limites constitucionais e legais de jurisdição. Flagrante por estas razões a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito em relação a esse período apenas. Então, no voto, eu separei tudo. Esse voto envolve a questão da remessa, que a juíza de primeiro grau determinou a remessa dos autos, mas eu disse que, nesse caso, não seria o caso de se receber a remessa, porque se tratava de valor de condenação menor do que os 60 salários mínimos. Nesse caso, inclusive, eu me reporto ao parecer de doutora Séfora, onde ela faz constar que não há necessidade, efetivamente, de que a sentença seja líquida para que a gente possa... Em relação ao recurso voluntário do município, vem a alegação da reclamante, é que ela foi despedida indiretamente, a alegação do município é que, na verdade, houve abandono de emprego. E, nesse caso, foi super interessante, porque parecia que eu me dizendo incompetente, eu teria de suscitar um conflito negativo de jurisdição, porque a juíza da localidade onde ocorreu essa controvérsia, quando foi criada a vara de Jequié, ela mandou o processo para Jequié, então parecia que, na verdade, quando ela mandou, não mandou pela incompetência, nos termos que eu estou analisando agora. Ela mandou porque, como não havia vara naquela localidade que abarcasse aquela jurisdição,
o juiz de direito exercia a jurisdição trabalhista. Quando a vara foi criada, automaticamente a gente sabe que é caso do processo ser encaminhado para a vara nova. E o foi, mas por esse fundamento. Então eu digo tudo isso no voto para esclarecer que não seria caso de suscitar conflito negativo de competência, mas que efetivamente a competência em relação a esse período, que era de natureza estatutária, não seria da Justiça do Trabalho. Então ficou um buraco mesmo no exame da relação. Período anterior, período do cargo e período posterior. Em relação à incompetência, como eu falei para vocês, nas situações em que eu peguei o processo e ficou escancarada de uma simples leitura da petição inicial a incompetência, aí é caso de incompetência. Se eu pegar um processo e ele estiver dizendo o reclamante da inicial que foi nomeado para o cargo tal, conforme termo de posse anexo com a petição inicial, não tem mais o que fazer. A incompetência aí é flagrante, aí é caso de incompetência. Mas no momento que ele está dizendo que é seletista e o município está negando, isso é mérito, isso é prejudicial de mérito, dizer qual a natureza jurídica da relação. Inclusive, esse caso mesmo aqui, eu disse que era caso de incompetência, porque o fato foi exposto na própria petição inicial. O reclamante afirmou na inicial que ele teve um vínculo estatutário, que ele foi nomeado para um cargo. A mesma situação ocorreria se ele afirmasse que foi contratado pelo regime de direito administrativo e não alegar desvirtuamento. Se ele não alega, é incompetência também, porque é um contrato de direito administrativo que, embora se aplique às regras da CLT, como eu já falei aqui, a competência não é nossa. Então, a mesma coisa, nesses casos aí, de ofício, eu tenho acolhido a competência e, no meu entendimento, é caso de extinção do processo, sem julgamento do mérito, ao invés de remeter a um juízo que eu entenda que seria o juízo competente. Deixa eu ver mais o que é que tem aqui de temas controvertidos. Aí vem a questão da competência residual. Tem uma súmula, a OJ do TST, que é a 249, que diz que a superveniência de regime estatutário em substituição ao seletista, mesmo após a sentença, limita a execução ao período seletista. Realmente, se houver conversão válida do regime jurídico, a competência da Justiça do Trabalho vai ser apenas residual ao período em que houve, na verdade, relação jurídica de natureza seletista. A partir de então, não vai haver mais a competência, mas se preserva aí a competência residual. É isso que diz a orientação jurisprudencial 249 da sede do TST em relação a essa matéria. Deixa eu ver mais o que tem aqui de interessante para colocar. Em relação, como eu falei já tanto para vocês aqui, essa questão da remessa, muitos casos mesmo, gente, envolvendo a mudança de regime jurídico. Mas muitos, tem direto no gabinete. A questão da remessa, o parecer de doutora Séfora, onde ela fundamenta de forma muito clara, um parecer mesmo com todo o fundamento jurídico exposto em relação a essa necessidade ou não da sentença ser líquida para dispensar a remessa, onde a gente tem utilizado esse argumento muito para poder facilitar, até porque cada processo que a gente dá seguimento à remessa, conhece da remessa, confirma a sentença, é um processo que vai para a pauta. Já é mais um processo na pauta, as pautas no julgamento. Agora mesmo eu vou ter sessão sexta-feira, sessão extraordinária. São 2 turnos de julgamento, pela manhã e pela tarde, para dar vencimento à quantidade de processo. Então, tudo aquilo que o relator puder decidir monocraticamente, isso a gente tem feito muito com base na regra do artigo 557 do CPC. O CPC diz que se o recurso for manifestamente inadequado, inadmissível, se não tivesse pautado em súmula já de tribunal superior ou do próprio tribunal regional, que o recurso se deve negar seguimento ao recurso. Então, o relator pode fazer isso monocraticamente. Se a parte não se conformar, pode agravar regimentalmente, mas aí já é um processo a menos indo para a pauta, um processo a menos sem revisor, a celeridade é muito maior, e isso a gente tem feito também em relação à remessa, em relação ao contrato nulo. A juíza de primeiro grau decidiu com base na súmula 363, o contrato é nulo, só são aqueles 2 direitos que estão na súmula. Aí vem o reclamante insistindo, pedindo hora extra, 13º, a decisão foi pautada com base naquilo. Nessa situação, automaticamente, como o tribunal vai confirmar a sentença e vai negar seguimento àquele recurso, porque a sentença foi pautada em decisão já sumulada do Tribunal Superior do Trabalho. Os casos de intempestividade, quando faltam os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do recurso, são casos onde se nega seguimento monocraticamente ao recurso.
E você evita esse desgaste de processo encaminhado a revisor, de processo incluído na pauta. E a mesma coisa a gente tem adotado em relação à questão da remessa. Outra questão também que envolve a administração pública é a questão das empresas que integram a administração pública indireta e a questão da despedida sem justa causa. Embora eu ache super injusto, o TST também já tem orientação jurisprudencial em sentido contrário, porque a gente sabe que se faz parte da administração pública indireta que o concurso público é imprescindível para que haja o contrato. Mas o fato de existir a necessidade do concurso público não faz com que esse empregado, para poder ser despedido, que se exija uma formalidade maior, uma sindicância ou um inquérito, a não ser que na própria norma interna da empresa exista essa exigência. Senão, apesar dele ter tido de submeter a concurso para ser contratado, ele pode ser mandado embora sem justa causa, sem maiores formalidades, desde que sejam pagos os direitos previstos na legislação trabalhista. Inclusive, tem quem sustente em sentido contrário, inclusive eu me reporto aqui a Celso Bandeira de Mello, entendendo que pelo princípio que ele chama da similitude das formas, se você exigiu como formalidade para a contratação, o concurso, que se justifique também a causa que determinou a rescisão do contrato, e não seria possível essa despedida injusta. Mas o TST, em relação a essa matéria, já tem orientação jurisprudencial dizendo que cabe a despedida injusta, independentemente de maiores fundamentos. Deixa eu ver mais. Essa questão também, tudo mudança de regime. Sempre tem uma nuancezinha, mas no geral as matérias se repetem muito. Aqui, mais uma vez, questão de competência residual, questão de remessa, que eu também já falei com vocês. A questão da prova de pagamento de salário, às vezes parece até engraçado. O servidor, o ente público acha que porque é ente público pode alegar que pagou salário sem juntar nada, ou então foi fundo de garantia que faz acordo com a Caixa Econômica e alega que por esse acordo não tem de pagar o fundo de garantia do servidor. Agora, um acordo feito entre o reclamado e terceiro, vamos raciocinar se não fosse ente público, se a gente consideraria isso como válido. Por que vai considerar só porque a administração pública, que deveria ser a primeira a estar dando bom exemplo e não está descumprindo a lei, já que deveria ser a destinatária maior do cumprimento dessas regras, não cumpre? E a gente vê isso muito. Alegar o FGTS não foi recolhido, nós já fizemos um acordo com a Caixa Econômica Federal, estamos recolhendo parcialmente. O que é que o empregado tem a ver com isso? Nada. Então, salário, esse aqui que eu peguei, o ente público alegava que tinha feito o pagamento e ou junta documento sem assinatura, não junta recibo e vale, mais uma vez, aquela regra. Contratou servidor pelo regime da CLT, se equipara a empregador privado, salvo situações excepcionais. Então, tem de cumprir a regra do 464, se prova pagamento de salário com recibo. A questão da nulidade do concurso e efeitos, já falamos aqui, a súmula 363, né? Do TST. Então, toda vez acontece muita discussão em relação à prescrição trintenária do Fundo de Garantia, súmula 362, e a questão da nulidade do contrato. São inúmeros os recursos em que o juiz de primeiro grau decide em conformidade com as súmulas e o ente público recorre. O ente público recorre, o que é que o relator tem de fazer? Não deixar o recurso nem seguir. Negar segmento com base no 557. Aí vocês poderiam perguntar se aplica subsidiariamente ao processo de trabalho. Já tem instrução normativa do TST, dizendo que se aplica, que é compatível com o processo de trabalho. Eu sempre, minhas decisões, me reporto ao artigo, me reporto à instrução normativa do TST e monocraticamente tenho negado segmento a recurso e o resultado é super positivo. Eu acho que a cada 100 chegam no máximo 2 a 3 agravos regimentais. Significa que na maioria das situações a parte se conforma. Até porque o CPC tem previsão, eu acho meio difícil até se aplicar essa regra da aplicação de penalidade ao agravante, inclusive condicionando o recolhimento do valor correspondente à penalidade para efeito de utilização de recursos posteriores. Eu acho assim meio complicado, até porque em relação ao agravo regimental, outro dia eu estava discutindo até isso na turma. O agravo regimental, o que é que ele pretende, na verdade? O agravante vai se insurgir contra a decisão monocrática do relator ou o fato dele repetir o que ele já colocou no recurso por si só já valeria? Porque existe o princípio da dialeticidade dos recursos, onde não se conhece de recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida. Mas, na verdade, no caso do agravo regimental, o que é que ele tem de específico?
O agravo regimental também está querendo levar para o colegiado o exame de uma matéria que o relator decidiu sozinho. O que o recorrente quer é que aquela decisão seja confirmada pelos integrantes do órgão de julgamento. Então, ele vai repetir, na verdade, o que ele disse. Olha, eu coloquei isso, a meu ver, no meu recurso eu estou colocando isso, isso, isso e isso. O relator monocraticamente disse que eu não tenho direito, mas eu acho que eu tenho, eu quero que o colegiado confirme se eu tenho ou não. Então, se a gente considerar que porque o agravo está repetindo, inclusive tem quem alega a inconstitucionalidade desse dispositivo do Código de Processo Civil, que o fato de você estar repetindo os fundamentos do recurso ordinário no agravo regimental, que isso por si só já poderia caracterizar a aplicação da penalidade ao agravante, revertendo o valor objeto de condenação em prol do agravado e condicionando novos recursos ao recolhimento daquele valor. Eu tenho minhas dúvidas a respeito dessa aplicação, até porque eu acho que o fato de haver repetição das razões no agravo regimental significa que o que se quer é que aquela parte tenha a oportunidade de ver a matéria examinada, não só monocraticamente pelo relator, mas pelo órgão colegiado. Mas isso não é tão pacífico assim. Na turma que eu fazia parte, agora mesmo na pauta de sexta-feira, tem 2 agravos regimentais, que eu não sou relatora, em que o relator está entendendo assim. Ele não está conhecendo do agravo regimental por entender que o agravo está repetindo os fundamentos da decisão recorrida. Decisão não, do recurso a que se negou segmento, né, que foi apreciado monocraticamente pelo relator. E eu não sei como é que vai ficar, mas eu vou, não é nem divergir, eu vou levar a matéria para a gente discutir em relação a essa questão, embora não esteja aplicando penalidade nenhuma em relação a essa questão. Outra questão aqui que eu coloquei foi uma decisão do TST também, entendendo que o contrato nulo ele não deve ser anotado na carteira de trabalho. Aí vem aquele problema todo, não anota na carteira, não conta como tempo de serviço, mas manda recolher contribuição previdenciária e se recolhe contribuição previdenciária em relação a efeitos de benefícios de ordem previdenciária que teriam de ser observados. Então, nessa decisão, o entendimento do TST foi nesse sentido. Embora tivesse voto vencido do ministro, na época, já aposentado agora, doutor Luciano de Castilho, que ele apresentou a tese de que deveria haver a anotação na carteira. Agora, a maioria dos ministros, na época, disse que não se poderia formalizar um contrato nulo em função de sua própria natureza. Os que defenderam o direito à anotação afirmaram que o ato serviria como prova de efetivo trabalho para efeito de aposentadoria, então aí, evidentemente, está implícito que teria de haver o recolhimento da contribuição, direito que não pode ser negado ao trabalhador. Então, por essa linha do TST, se reconheceria tranquilamente direito a benefícios de ordem previdenciária no caso de acidente do trabalho. Diga, Rosa. Há municípios que anotam a carteira de trabalho, descontam do trabalhador as contribuições previdenciárias, não repassam isso ao INSS. Não repassa? Aí é mais complicada ainda a situação, viu? Imagina. Às vezes, se duvidar, desconta a parte. Exatamente, porque já é crime mesmo, né? Desconta uma parte do empregado, não recolhe a parte devida por ele, não recolhe aquilo que descontou do empregado. Aí a situação. O gestor não foi penalizado por crime de apropriação indébita. Repare, essa parte toda criminal e efeitos daí decorrentes, essas possibilidades todas existem. A gente emperra na questão da competência. Entendeu? Quem é competente para impor essas penalidades? Essa parte criminal não teria como vir para a Justiça do Trabalho. Pelo menos por enquanto. O trabalho não poderia entrar o que o juiz faz é oficial. O Ministério Público do Trabalho pede isso. Mas também não seria. Dentro da Justiça do Trabalho, não. Para ser decidida a questão na Justiça do Trabalho, não teria. Essa questão mesmo da anotação do contrato, a gente discutiu muito isso na lista nossa de juízes, né? Exatamente, essa questão do depósito. Porque o que acontece? Tem a súmula 368, ela exige depósito do FGTS, mas indefere o registro na carteira. Para realizar depósito do FGTS, abrir conta vinculada, não é preciso ter essa conta na carteira? Como é que a situação mesmo, do ponto de vista burocrático, eu acho que é meio complicada. Já escapa um pouco do meu conhecimento, mas porque já é a parte administrativa burocrática, mas fica difícil, né? Aí tem gente que sustente que, embora a anotação possa não surtir efeito previdenciário, vai servir para provar exercício de uma profissão, labor prestado, tempo de serviço, etc. E
para efeito de aposentadoria, já teve decisão, né, do Supremo, entendendo que se contaria, né, para efeito de aposentadoria. Então, eu não sei como é que essa questão vai se definir no futuro, não. Mas que tem sido objeto de controvérsia, tem esse aqui que eu peguei para vocês agora, nossas discussões. Na lista, cada um vem e coloca uma coisa, um pensa de um jeito, um pensa de outro. Longe estamos de chegar a uma definição dessa matéria. E fica na expectativa do TST sumular. Não é que a gente tenha de seguir de olhos fechados aquilo que o TST decidiu, mas é uma questão de você, no mínimo, criar uma estabilidade para o jurisdicionado, não criar uma expectativa vã de algo que ele vai ter direito ou não vai ter. Eu costumo, normalmente, me curvar entendimentos de súmulas, de OJs, a não ser que seja algo mesmo que não tenha a menor condição de me curvar. Canso de ressalvar minha posição pessoal a respeito de um assunto e digo que, tendo em vista que o TST já deliberou dessa matéria, recentemente o TST tem uma matéria que o TST já deliberou e na turma da gente continua até discussão. É a questão do intervalo para refeição e descanso. O TST já tem orientação jurisprudencial dizendo que a não concessão parcial ou total importa no pagamento do período total, acrescido de 50%. Tem juiz que manda pagar só o complemento. O intervalo era para ser de 1 hora, teve de 40 minutos, manda pagar só 20 minutos mais 50. Mas no momento que se raciocina dessa maneira, se está pensando como se aquele intervalo e aquele pagamento fosse hora extra. Porque como a base de cálculo é igual da hora extra, aí termina a pessoa raciocinando, não, se era para ter 1 hora, teve 40 minutos, só sobraram 20. Realmente, 20 seria de hora extra. Mas o ressarcimento por aquele prejuízo que o empregado teve à saúde pela não concessão do intervalo ou concessão parcial, a lei fixou uma base de cálculo que, por acaso, é igual à da hora extra. Aí termina havendo essa confusão. Mas eu sustentava que a natureza jurídica era indenizatória, por entender que a razão do pagamento era ressarcir o empregado pelo prejuízo que ele estava tendo na sua saúde, ou por não ter o intervalo, ou por ter um período menor do que a lei considerava mínimo para poder fazer uma refeição sem ter um prejuízo maior na sua saúde. Tanto que tem também orientação jurisprudencial que diz que qualquer cláusula, mesmo de negociação coletiva, que venha reduzir ou suprimir o intervalo, que ela é nula, porque como o intervalo diz respeito à norma de saúde e segurança do trabalhador, que é infício a negociação coletiva, não pode negociar. Aí o TST agora acabou de editar um OJ dizendo que a natureza é salarial e que vai repercutir. E aí a Previdência Social já está pedindo para incidir contribuição previdenciária sobre o valor pago a título de não concessão ou concessão parcial do intervalo para refeição e descanso. E aí, como já se entendeu a natureza salarial, mas ainda tem gente que continua a entender que não, que é indenizatória e que só é o valor correspondente à complementação. E aí, mesmo o TST tentando uniformizar, a matéria ainda não está pacífica. Imagine quando que a situação é pior ainda. A questão da remessa, também já falei. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Como? Tem algumas perguntas. Não, eu só estou terminando que eu vou abrir para perguntas. Pronto, acho que basicamente tem muita discussão assim de tópicos mais técnicos, controvertidos. Quantas vezes eu disse a vocês no começo da minha exposição. A gente pega aqueles processos assim, pequenininhos, fininhos, diz assim, processo do município, o recurso é tudo igual. Não tem nada de tudo igual. Cada um é uma coisa, tem que ter um cuidado muito grande, porque é muita controvérsia que existe nessas questões envolvendo o ente público, que a gente ainda tem de parar muito para tentar construir um entendimento, dentro do possível, né, das nossas limitações, principalmente na esfera de competência, tentar fazer com que se coíba um pouco determinados procedimentos adotados pela administração pública. Bora passar as perguntas, então, mamãe. Itaberaba. Bom dia. Josi, da Trabalho Itaberaba. As minhas dúvidas já foram dirimidas, né, com o decorrer da administração. Então, eu queria só mesmo parabenizar a Escola Judicial, né, por essa oportunidade e também parabenizar a doutora Débora, Vossa Excelência, professor de muita clareza, objetividade na apresentação dos conteúdos, eu estou satisfeita. Obrigada. Participação, esperamos que tenhamos outras oportunidades, né, Moema? Dentro do possível, para compatibilizar os horários com a atividade do judiciário, que está cada vez maior. Estou aqui com o pessoal do meu gabinete, deve estar, meu Deus, os processos estão lá esperando a gente. Faz parte. Mais alguma? Tem mais 3. Bom dia, Excelência. Eu sou Roberto Pedreira, diretor da Vale de Valença. E recentemente eu me deparei com 2 situações
de entes públicos na fase de execução, no que diz respeito às aquisições de pequeno valor. Um dos entes públicos editou recente lei municipal, reduzindo o valor teto da requisição de pequeno valor de 15 para 3 salários mínimos. E, ao meu ver, isso promete ampla discussão no segundo grau. O segundo não era do conhecimento da Justiça Trabalhista em Valença da existência de uma lei de pequeno valor, e ele apresentou recentemente também essa lei que estaria em vigor há pouco menos de 2 anos. Então, eu gostaria de saber qual é o momento exato de aplicabilidade disso, já que a gente, no meu entendimento, isso não vai nos processos com execução de andamento. E com relação ao primeiro tópico, eu queria que a senhora comentasse sobre a competência da Justiça do Trabalho em discutir a legalidade dessa lei, quais seriam os limites que o município teria para se reposicionar com relação a esse piso, a esse valor teto das retenções de pequeno valor. Essa matéria, eu teria de entrar num outro tema, que seria objeto de uma outra palestra, inclusive num encontro que eu participei também de procuradores do trabalho, de juízes do trabalho, esse encontro regional. Um dos tópicos que eu abordei, um dos temas que eu abordei foi exatamente a execução de débito de pequeno valor. E eu transcrevo aqui um artigo que foi publicado, da autoria de doutora Dalila, foi publicado no informativo da Matra 5 em junho de 2004, enfrentando essa questão do artigo 100 da Constituição Federal e inserindo o artigo 87, no caso foi a emenda constitucional número 37, que inseriu o artigo 87 do ato das disposições transitórias, a respeito dessa questão do valor que os entes públicos teriam de considerar estados e municípios para a fixação da dívida de pequeno valor diante do texto constitucional. Então, nesse artigo dela, ela coloca que a decisão se deveria... Porque o município costuma alegar que não tem suporte econômico, financeiro para quitar aquele montante. E o Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que realmente não poderia o judiciário se imiscuir nessa questão de qual seria efetivamente o valor que se deve considerar para efeito de dívidas de pequeno valor e o pagamento por meio de RPV, independentemente do precatório, para esses entes públicos. E, na época, isso em 2004, Ellen Grace, né, ainda decidindo sobre a questão, ela considerou, só que ela disse assim, que não era possível que não se permitisse, por conta da própria autonomia financeira, administrativa, técnica, orçamentária dos municípios, que eles fixassem esse valor. Mas ela deixou uma brecha. E foi em cima dessa brecha do voto dela até que a doutora Dalila escreveu essa necessidade do ente público, ao alegar que não teria condições econômicas e financeiras de cumprir aquele teto, dele comprovar com dados objetivos. Então ela colocou, penso que para tanto a decisão deve se lastrear em dados objetivos, esse é o artigo da doutora Dalila. Ou seja, é necessário, imprescindível mesmo, que o magistrado demonstre, de acordo com elementos concretos, que possui ele capacidade financeira de suportar o pagamento de dívidas em quantitativo superior àquele que definiu a lei própria. Então, se essa prova é feita pelo magistrado, aquele teto fixado na lei poderia ser desconsiderado. Isso já abrindo uma brecha, porque a ministra Ellen Grace, no julgamento, ela disse o seguinte, ela apreciando a medida liminar em ação cautelar número 194, ajuizada pelo Estado de Rondônia, contra um acordo do Tribunal de Justiça que determinou o fracionamento da execução de precatório, observado o valor previsto na Constituição de 40 salários mínimos para cada exequente, sustentou que o Estado requerente não demonstrou em números o reflexo do pagamento sobre seu orçamento. Agora, essa discussão de qual seria esse valor também foi objeto de acirrada controvérsia entre os listeiros, né, os juízes nas listas em que se discute essas matérias, e eu me reporto, inclusive, quando eu falei sobre esse assunto, a um artigo do juiz Márcio Ribeiro do Vale, da terceira região, falando exatamente sobre o que seria esse pequeno valor, e eu achei interessante um texto de um parecer de doutora Rosângela, foi juíza do trabalho, hoje é procuradora do trabalho. O que acontece? Porque esse artigo 87 do ato das disposições transitórias, quando fixou o montante mínimo a partir do qual seria necessária a expedição de precatório, ficou aquela discussão se poderia ou não se fixar valor inferior a este, que foi delimitado pelo artigo 87. Então eu acho, embora isso aí eu jamais
recomende, é minha posição, não existindo a possibilidade de se estabelecer valor inferior. Porque se a gente considera aquele valor um teto, ou o município pode estabelecer valor menor. Mas também se a gente deixar o município estabelecer menor sem referencial, vira objeto de chicana. Pode botar até R$1. Aí eu coloquei que não é possível que o legislativo dos entes públicos, estaduais e municipais determine a seu sem qualquer critério qual a importância que considera como dívida de pequeno valor, sem prestar satisfação de sua conduta, já que com esse procedimento poderia, fazendo o texto constitucional letra morta, fixar como limite R$1, 10 centavos para a dívida de pouca monta, onde se observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em termos jurídicos, a fixação de valor inferior aos tetos mencionados, gera a situação em que uma norma legislativa se contrapõe a um princípio de direito que deve prevalecer. E aí aqui eu me reporto a esse parecer da doutora Rosângela, que ela diz, em termos jurídicos, trata-se de hipótese, portanto, em que uma norma legislativa se contrapõe a um princípio de direito. Nesta circunstância, deve o aplicador do direito primar pela prevalência do princípio, pois são estes que conferem sustentáculo ao ordenamento jurídico vigente. Compete ao judiciário rechaçar a interpretação literal do texto maior, no escopo de alcançar os fins sociais da Carta Magna, coibindo a adoção de expediente que apenas protraem a sua efetividade. Repita-se, pois, porque é oportuno, que a interpretação não deve ser restritiva, mas teleológica. Este é o momento, portanto, em que deve o judiciário velar pela proteção do tipo suficiente, tão exaltado pela doutrina. Ainda me reporto também a um trecho de um parecer de doutora Georgina, também no mesmo sentido, que o estabelecimento de forma unilateral por parte do município de valor capaz de alterar o rito da execução não pode dar-se depois de formada a coisa julgada, que foi exatamente a pergunta feita, porque foi posteriormente que a lei ocorreu, foi publicada. Não é possível ao devedor, no curso da lide, alterar o estado da mesma. O rito da execução decorre de norma legal imperativa, não se faculta ao réu a sua escolha. Só que esse tema é muito longo e, na verdade, seria um aspecto que eu não coloquei para abordagem aqui, mas só para não deixar de responder a pergunta, eu fiz essas considerações. Tem mais algum? Tem, Bom Jesus. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Débora, pela excelente palestra, mas eu gostaria de salientar um ponto que tem me incomodado bastante. Seria necessário a utilização do advogado dativo na Justiça do Trabalho, porque percebo eu que o DNA da Justiça do Trabalho, o justo postulante, está morrendo pouco a pouco, e faça ampliação da competência da Justiça do Trabalho por causa da emenda 45. O que você acha? O postulante, ele continua a ter sua previsão normal no texto da CLT, artigo 791. Agora, o nosso tribunal aqui tem 2 resoluções administrativas que, na verdade, estabeleceram tantos critérios para que o jus postulante possa ocorrer diretamente exercido pelo empregado ou pelo empregador, que praticamente acabou. Porque recomenda que os servidores encaminhem esses reclamantes, esses reclamados, aos órgãos específicos para, na verdade, acompanharem e representarem esses reclamantes reclamados nas reclamações trabalhistas. Ainda dizem mais, que se o reclamante insistir que quer mesmo assim exercer o jus postulante, que os servidores têm de se abster de qualquer indagação. Porque o que acontecia com as reclamações a termo? O servidor perguntava, o reclamante respondia e praticamente o servidor estava fazendo a reclamação pelo reclamante. Então, a resolução do tribunal daqui, eu não lembro os números agora, são 2, diz expressamente que teve a primeira, regulamentando, inclusive com base no Tribunal de Minas, que tinha resolução similar, e tem um outro tribunal, eu não me lembro qual é também, e o tribunal daqui editou essa resolução. E aí, logo depois, acho que porque começou a haver essa insistência, mas a gente quer, porque eu, quando estava ainda no primeiro grau, eu peguei milhares e milhares de processos que eu julguei reclamações a termo. Então, depois que eu já estava substituindo o tribunal, foi que houve essa publicação dessa resolução administrativa do nosso tribunal e que depois tornou a ter esse acréscimo, proibindo os servidores, proibindo de fazerem qualquer tipo de indagação, inquisição, e que deixassem simplesmente o reclamante chegar, ele ia falar e anotar, e acabou. Você perguntar, seu horário era qual, trabalhava não sei o quê, trabalhava não dizer mais nada. E então, embora a gente tenha esse jus postulante ainda previsto pela lei, o próprio TST já interpretando o artigo 133 da Constituição Federal, que fala que o advogado é indispensável à administração da justiça, entendeu que mesmo após essa publicação, que continua mantido o jus postulante da parte no processo do trabalho, jamais então o TRT aqui ia dizer que não existe mais. Então existe, está na lei, mas foi mitigado de forma tal que a gente não vê mais. Eu já não sei mais há muito tempo o que é encontrar uma reclamação trabalhista. Não existe, não pego mais nenhuma
Desde que eu estou no tribunal, nunca mais encontrei nenhum. Então, mitigou bastante. Para o reclamado, existe algum provimento, alguma... Não fala o provimento não fala em reclamante nem reclamado, fala em parte. O juiz postulante, na verdade, é de ambos, reclamante e reclamado 791. Mas eu estou colocando o reclamado... O reclamado, às vezes, pode não ter assim. Mas o reclamado também tem o juiz postulante. E também vai ser indicado para o sindicato de classe dele. O que a resolução manda é a parte, seja reclamante ou reclamante, que eu falo empregado ou empregador. Porque quando a gente fala reclamante não significa necessariamente empregado. Reclamante é parte, empregado ou empregador. E a CLT, quando ela assegura o juiz postulante, ela assegura para a parte reclamante ou reclamada. Não interessa se o reclamante é empregado ou empregador. Poderiam, na verdade, independentemente de estarem representados por advogados, praticar os atos no processo trabalhista. Então, quando a gente fala em reclamante aí, não estou falando reclamante como empregado, estou falando como autor da ação. Juazeiro é a última. Boa tarde, doutora Eva. A minha dúvida é a seguinte, com relação aos privilégios processuais dos entes públicos, qual é o entendimento de Vossa Excelência e o posicionamento do regional em relação à notificação inicial desses entes? Porque alguns juízes utilizam notificação postal, que é o posicionamento definido por Renato Saraiva, e outros entendem que deve ser profissional de justiça, aplicando o CPC. É isso, desculpa. Obrigada pela pergunta. Ainda não está na hora, não. Tem que esperar. Ainda tenho que me acostumar. Obrigada aí pela participação. E, na verdade, pelo menos eu nem sabia que existia essa posição de quem aplicava o CPC em relação à notificação de entes públicos. Eu sempre e nunca peguei realmente um questionamento desse sequer para apreciar. Não sabia nem que tinha esse tipo de aplicação na prática, porque nunca peguei nenhum processo, inclusive em grau de recurso, envolvendo essa discussão, mas sempre vi na minha cabeça como incontroverso que seria postal. Nunca pensei diferente. Não, tudo bem. Então, posso usar? Então, gente, muito obrigada a todos pela participação, pela experiência, que também para mim está sendo inédita. Eu também ainda fico meio perdida, meio sem saber me posicionar. E eu que gosto que às vezes eu ando, eu vou para um lado, eu vou para o outro. Eu tive de ficar aqui presinha na cadeira. Sossegada. Obrigada a vocês pela participação. Já estou chamando de vocês, a intimidade agora já total. E obrigada pela participação. Espero que realmente, pelo menos em relação a alguns temas, que isso vá, no mínimo, instigar para que cada um tente aprender mais, verificar mais as controvérsias. Se tiverem novos subsídios, podem mandar para mim, que eu vou agradecer. E, no mais, somente agradecer pela participação de todos e desejar um bom dia.